Bem pessoal, hoje vou-vos falar aqui da impressora 3D da Longer, a LK4, e vou-vos falar um bocado deste tema que é interessante, que é a impressão 3D em casa e que cada vez é mais fácil termos uma impressora 3D que não precisa ser muito complexa e a perdermos algum tempo. É claro que temos sempre que perder algum tempo, mas perdendo algum tempo ficamos relativamente profissionais na impressão 3D. E estou aqui a falar de uma impressora que custa menos de 200€, portanto não é um investimento muito grande, e podemos ver isto numa perspectiva de hobby ou até de pequeno negócio, em que vamos fazendo peças em 3D, peças em plástico, para substituir peças em plástico que se partem em casa, para ajudar um amigo. Claro que é uma situação de hobby e eu, por exemplo, até utilizei nesta altura para ajudar realmente pessoas em que andei a fazer viseiras 3D. E eu só tinha utilizado impressoras 3D mais numa questão de brincadeira, porque tinha essa hipótese, e foi interessante ver numa perspectiva de fazer ferramentas que fossem ajudar outras pessoas. Portanto, a impressão 3D em casa é sempre interessante porque nós, com um custo relativamente baixo, conseguimos fazer várias coisas que não estávamos à espera que fosse possível fazer em casa e com uma qualidade muito interessante. Eu andei quase a imprimir todos os dias foi viseiras 3D e só agora mais para o fim é que já comecei a imprimir alguns objetos, também para ver a qualidade da impressora e ver se esta impressora conseguia imprimir objetos diferentes que as viseiras. Em termos práticos, estamos a falar aqui de uma impressora que eu acho que é bastante interessante, como eu já disse, menos de 200€, e depois consegue imprimir objetos com 22cm por 22 por 25, é essa a área máxima, o que já é interessante para fazermos vários objetos. Claro que se quisermos imprimir coisas maiores podemos fazer o desenho e dividir o desenho, e imprimirmos uma parte, imprimirmos outra e depois juntamos tudo. E existem sites com os objetos já em 3D feitos e colocarem aqui na impressora. A impressora utiliza um software, eu utilizei o Ultimate Cura, não vou falar aqui muitos detalhes nesse caso porque senão precisava muito mais vídeos, mas o que vocês têm que ter noção é que precisam de um software. No software fazem então o slicing, que é a questão para ele saber quais são as camadas que têm que fazer, colocam um cartão microSD ou então podem fazer diretamente pelo computador e ligam o computador à impressora e começam a imprimir um objeto. Agora, tudo depois tem a ver com o detalhe que vocês querem e com o tamanho do objeto. O que eu vos posso dizer é que, por exemplo, é este pequeno jarro que eu tenho aqui, que tem uma qualidade muito boa. Isto nem parece que foi impresso em casa. Demorei cerca de 4 horas a imprimir porque coloquei numa qualidade muito boa, também para ver aqui a qualidade máxima que conseguíamos. E os outros objetos também que eu tenho aqui foi mais ou menos isso, 2-3 horas, mas vocês às vezes podem pôr a imprimir uma coisa que vai vos durar 16 horas a fazer a impressão. É como está a dizer, tudo depende do tamanho e da qualidade que vocês pretendem. E é sempre o interessante também para vocês poderem fazer esse ajuste. Podem primeiro imprimir com uma qualidade mais baixa e até podem fazer o downscale para o objeto ficar mais pequeno, só para terem noção de como é que vai ficar a impressão, e depois, quando estiverem contentes com o resultado, metem no tamanho que pretendem e metem numa qualidade maior. Isto é mesmo para quem está à vontade em fazer experiências, em experimentar, em aprender. Apesar da impressora estar praticamente montada, existe sempre aqui alguma curva de aprendizagem. Temos sempre que aprender algumas coisas, aprender alguns detalhes, dependendo também do tipo de filamento que nós compramos, se é PLA, se é PETG, existem muitos filamentos, mas nós vamos vendo vídeos no YouTube, vamos seguindo alguns tutoriais, vamos aprendendo e não é muito difícil ficarmos aqui prós. Depois, claro, temos sempre que terem atenção, se o filamento no início não prende à base, vamos ter que parar tudo e começar de novo. Portanto, precisamos sempre de alguma paciência e isso não há como mentir. Quem quer ter uma impressora 3D tem que ter paciência e tem que ter tempo. Eu, por exemplo, no meu caso, até às vezes é mais complicado porque eu vejo a impressora 3D, faço análise de outras coisas e o meu tempo vai sendo sempre distribuído. É claro que se eu tiver uma impressora que me dá menos trabalho, é mais fácil fazer a análise. E posso dizer que, em relação a isso, esta impressora deu-me relativamente pouco trabalho para as impressões que eu fiz. Aqui, de uma forma geral, o que eu vos posso dizer é que o mais simples, como referência, é que vocês, quando estão a fazer a impressão, é que têm diferentes formas de aderir o objeto à base. E o que eu reparei é que, se utilizar o raft, que digamos, ele faz uma jangada em plástico e depois começa a fazer o objeto por cima. Por norma, assim o filamento agarra muito bem à base. Mas é claro que isto depois podem existir técnicas diferentes. O que vocês devem fazer é ver o que é que se adequa mais ao tipo de objetos que vocês vão imprimir. Aqui alguns detalhes em relação a esta impressora. É que temos a cama aquecida, que ajuda sempre a aderir melhor à base. Temos então a possibilidade de retomar uma impressão se a luz for abaixo, ou seja, ele depois consegue retomar a impressão. É claro que nesse caso, se for passado muito tempo,
pode já não dar uma impressão totalmente perfeita ali naquela parte em que parou e depois vai começar. Isso tudo depende, claro, do tipo de objeto. Através do menu, é um menu touch, vocês conseguem fazer os ajustes todos que precisam, conseguem selecionar os objetos, vão ter ali uma noção de quanto é que é o tempo que vai demorar a fazer o objeto. É claro que pode sempre demorar um bocado mais tempo, porque isto é sempre uma estimativa, e depois também conseguem fazer o nivelamento necessário para conseguirmos ter uma melhor adesão à base. Não tem o auto-leveling, o nível de detalhe é muito bom, a impressora tem muito boa qualidade e é uma impressora relativamente barata. Este foi o objeto que eu fiz com mais detalhe e ficou espetacular, e depois utilizei muito os objetos que já vinham por base no cartão microSD para poder fazer aqui um teste relativamente simples com alguns objetos que eles já trazem. É claro que eu depois fui imprimir muitos outros e vou continuar a imprimir outras coisas. Aqui o que é que também podem ter em conta? Em relação ao custo, o custo de impressão é relativamente baixo. Eu fiz assim as contas a uma viseira deste género e em termos de material eu gastava cerca de 10 cêntimos de filamento. Em termos de luz também, para o que eu fiz as contas, gastava cerca de 10 cêntimos de luz. Portanto, é claro que se vocês tiverem a impressora ligada todos os dias, a imprimir coisas todos os dias, vai-se notar depois na luz. Mas do ponto de vista geral, para imprimirmos uma coisa ou outra, não é significativo na conta da luz de uma forma geral. Em relação ao filamento, o que é que vocês têm que contar? Por norma, 1 kg de filamento custa cerca de 20 euros. Portanto, em termos de consumíveis, será isso que vocês devem ter em conta. É claro que depois podem existir sempre peças que vocês vão ter que trocar, que com o tempo podem se desgastar. Mesmo assim, não é difícil vocês encontrarem peças para substituir, e às vezes até para fazer melhorias à própria impressora, vão buscar peças de outras impressoras, vão fazendo adaptação e ficando com uma impressora ainda melhor. Mas do ponto de vista geral, não é uma impressora que tem uma manutenção cara. Não é uma impressora que tenha aqui, digamos, os consumíveis muito caros, porque vocês com 1 kg de filamento, no caso das viseiras, eu conseguia fazer cerca de 100 viseiras por cada quilo de filamento. Estamos aqui a falar de objetos relativamente leves. É claro que tudo depois depende da quantidade de filamento que vocês gastam a fazer o objeto. Mas pronto, pessoal, eu acho que é esta a apreciação que vos tenho a dizer em relação à impressora. É uma impressora que tem uma boa prestação, não é muito cara e em termos de manutenção também não foi muito difícil manter. É claro que depois vocês podem sempre fazer melhorias, podem ver outras impressoras melhores que já façam nivelamento automático, mas esta, como um ponto de início para terem uma impressora que não ocupa muito espaço e que já consegue ter aqui uma boa qualidade de impressão, é uma impressora a ter em conta. É uma impressora para quem gosta de fazer coisas, para quem quer perder algum tempo a aprender aqui uma área nova e não gastar assim muito dinheiro logo à partida. Portanto, pessoal, já sabem, se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma questão, se quiserem ver aqui mais detalhes de impressoras 3D, deixem nos comentários, eu depois posso fazer aqui vídeos mais específicos para certos detalhes, porque isto tem sempre conteúdo para se fazer. Eu podia fazer um canal só à volta de impressoras 3D, não havia dificuldade. No entanto, tudo tem a ver com o vosso interesse. Se tiverem interesse nisso, eu depois posso às vezes trazer aqui mais vídeos direcionados a esta área. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemos no próximo vídeo.